E depois de um tempo, Marcos ouviu alguém dizer: algum colossal me ajuda a voltar para minha nova casa. E o Marcos abriu um portal até lá e chegou até um garoto que disse que precisava que ele o levasse de volta. O Marcos disse que iria ajudar e levou ele para a nave. E aquele rapaz perguntou se ele ficava voando com essas pessoas numa nave pelo multiverso. O Marcos disse que sim. E aquele garoto disse que é a primeira vez que ele viu um colossal fazer isso, que eles costumam voar sozinho pelo espaço para ajudar as pessoas. E o Marcos disse que ele era meio que diferente. E acabou abrindo um portal para o planeta que o garoto disse. E chegou até lá. E o garoto perguntou se eles não queriam parar um pouco para comer alguma coisa e descansar, que parece que eles vivem viajando. E eles aceitaram e desceram lá no planeta e deixaram a nave em um canto por lá mesmo. E no momento que estava por lá pelas casas, o Marcos percebeu que era uma construção bem simples. E o Marcos perguntou a respeito deles. E eles disseram que chegaram recentemente nesse planeta. E ele acabou sendo levado por uma anomalia para outro local. E como ele estava sem nada, ele não pôde voltar sem a ajuda dele. E o Marcos até que entendeu. E no momento começaram a ouvir muita gritaria pelo lado de fora. E quando o Marcos foi ver, viu que era um exército de cavaleiros que estava chegando, flechando todo mundo e acertando com lanças e espadas. E o Marcos ia fazer alguma coisa, só que aí ele ouviu do Robert que não era para ele fazer nada. E o Marcos viu que o pessoal de lá estava fazendo nada, não estava preocupado. E perguntou se eles não iriam revidar ou tentar se defender. Eles disseram que não. E eles ouviram que estavam indo para onde estava o rei. E o Marcos disse que precisava chegar até lá para ver se conseguiu fazer alguma coisa ou proteger o rei de lá. E o Robert abriu um portal e todo mundo entrou, menos o garoto que disse que esperaria até eles voltarem. E quando chegaram lá com o rei, o Robert disse que estava vindo cavaleiros para lá que estava atrás dele. E o rei disse que já havia percebido isso. E o Marcos perguntou se ele não iria fazer nada para se defender. Ele tinha um exército, tinha o povo que está sendo massacrado. E eles disseram que não. E falaram que era só para eles sentarem e esperar. E depois de um tempinho, chegou lá uns cavaleiros que estavam acertando cada um que eles estavam encontrando pelo caminho. E chegaram até onde estava o rei. O Marcos queria se levantar para fazer alguma coisa, só que o Robert disse que era para ele só esperar e observar. E perceberam que chegou lá um homem, sendo carregado por outros, que estava em cima de um trono feito de ouro. E disseram: curvem-se diante de rei Isaac, o rei dos reis, o grande Deus. E quando viram o rei que estava quieto lá no trono e que não fazia nada, Isaac disse que era para ele se curvar, que agora ele era o seu novo rei e Deus. E o rei do reino lá se apresentou como Rei Azul e disse que ele não iria se curvar, porque ele não era um deus, era apenas um homem com grande poder militar e muitas riquezas. E Isaac disse que isso era uma grande afronta à sua pessoa e falou para matar ele. E atiraram várias flechas no Rei Azul e uns homens atravessaram ele com espada. E daí Isaac disse que era isso que aconteceria com qualquer um que tentasse enfrentar ele ou confrontar. Só que aí Rei Azulo acabou se levantando, porque tinha jogado aí no chão, e disse que já chegava, já disse. E ele acabou pegando um dispositivo do bolso e disse que já chegava. Levantem-se todos, o reino dos imortais. E de repente o rei Isaac ficou preocupado porque nunca viu ninguém fazer isso, e nenhuma coisa como aquela. De repente todas as pessoas que estavam caídas no chão, que tinham sido feridas, se levantaram, e todos os cortes e ferimentos deles começaram a se curar rapidamente. E Rei Azulo começou a tirar tudo que estava sobre seu corpo, arrancando as flechas e até a espada, e se curou todos os ferimentos dele. E Rei Isaac ficou apavorado com isso. E Marco disse que agora entendeu e percebeu que eles tinham poder de autocura. E Rei Isaac perguntou o que era isso. E Azulo disse que ele acabou de atacar o reino dos imortais. Nós chegamos recentemente no seu mundo e nós não podemos ser mortos por espada, doenças, envenenamento ou nada que ele possa tentar contra eles. E agora que ele já sabe disso, ele pede que se retire do seu reino porque eles estão querendo se estabelecer aqui e pede para que eles se retirem porque estão incomodando. E Isaac ficou apavorado e disse que isso era impossível e daí acabou pegando uma flecha e atirou no Azulo, que acabou chegando no seu pescoço. Só que aí Azulo quebrou a flecha e tirou e o ferimento se curou.
E a Zulu disse que não adiantava, qualquer coisa que ele tentasse contra ele não iria dar certo, porque eles são o reino dos imortais. Qualquer ferimento deles se cura instantaneamente, e ele já tem mais tempo de vida do que qualquer dinastia que ele já poderia ter ouvido falar na história do seu mundo. E Rei Isaac acabou ficando com medo e percebeu que todos os que foram feridos estavam ao redor deles, e a Zulu disse que iria dar a chance deles irem embora. E eles foram todos embora com medo, vendo cada pessoa que eles haviam ferido no caminho, todas de pé com as armas deles, e foram embora todo mundo apavorado, correndo de medo. E Marco disse que agora entendeu o porquê eles estavam despreocupados, e Azul disse que, sendo imortais, eles não precisam se preocupar com esse tipo de coisa, já que qualquer coisa que eles façam vai ser inútil para tentar dominá-los, já que eles usam a força e a intimidação da morte, mas o caso é que eles não podem ser mortos desse jeito. E Marcos chegou até ele e perguntou se eles haviam chegado há pouco tempo, e por isso que as construções estavam simples. E o rei Azulo disse que, na verdade, ele havia chegado há pouco tempo e queria só se disfarçar, para não levantar medo e nem suspeita. Por isso essas construções simples, mas eles têm, na verdade, muitos anos de experiência e têm tecnologia muito avançada além desse mundo. Mas já que rei Isaac já sabe disso, eles não precisam mais esconder. E o rei Azulo disse que já não precisava mais se esconder, falando para todo mundo lá, através do comunicador. E de repente tudo começou a mudar e todas as casas começaram a virar prédios tecnológicos, bem avançados. E daí Marcos entendeu agora, e todo mundo ficou espantado e surpreso com tudo isso. E daí o rei Azulo disse que eles eram bem-vindos até quando quisesse. Acharam nobre a atitude deles de querer salvá-los, só que eles não precisavam no momento, mas caso precisem e enfrentem uma situação que seja muito além da capacidade deles, eles poderiam chamar, já que sabiam que ele era um colossal e os outros eram heróis. E Marcos e a turma voltaram lá para casa do garoto que estava esperando eles e perguntou por que ele não contou isso antes. E o garoto disse que estava preferindo manter segredo, mas já que eles sabem, não precisavam mais se esconder. E mostraram a casa dele, que era bem mais evoluída do que eles pensavam. E ficaram lá um tempo, comeram várias coisas, descansaram um pouco por lá, já que eles tinham várias máquinas de relaxamento. E depois seguiram viagem para o espaço. E a Ana perguntou sobre o porquê será que eles estavam aqui, já que se eles eram imortais poderiam ficar sempre no mundo deles e poderiam estar reinando por muito tempo. E o Robert disse que por ser imortais, quando eles atingissem um certo topo de população, o planeta poderia sofrer com falta de recursos e espaço também. E algumas coisas que essas pessoas imortais abordam é sair do seu mundo e procurar novos mundos para viver. Então eles meio que saem para poder conseguir mais espaço e liberar espaço para as pessoas que estão lá. E a Ana disse que isso era impressionante. Nunca imaginaria ver pessoas que não morrem. E o Marcos disse que é impressionante mesmo. E seguiram viagem para o espaço.